Fala pessoal, soluções para o novo mundo. O prego do diabo. Muitas das vezes passamos por situações na vida que parece que nós estamos vendo coisas que outras pessoas parecem não ver. E não é porque nós, pais, filhos, amigos, maridos, esposa, vemos melhor ou que temos uma estrelinha na testa. Muitas vezes não é isso. É que às vezes quem está de fora consegue ver uma situação de melhor maneira, né, de uma forma mais ampla do que quem está inserido nela. E por que esse título? Encontrei com um amigo na cidade e é uma pessoa muito querida, eu gosto muito dele. E ele acabou, no meio da conversa, já faz uns 10, 11 anos que ele está no ministério, né? Ele, a família dele, está no evangelho, tal. Ele tem um filho que toca na igreja, né? A filhinha dele canta também, acho que tem 11 anos, né? Canta muito bem, linda. E aí nós começamos a conversar e eu percebi que ele, sabe, ele não me olhava no rosto, ele estava meio angustiado com uma situação e tal. E aí ele me confessou que estava cometendo um deslize aí, mas que na opinião dele não era grave, né? Porque segundo ele poderia resolver isso na hora que quisesse. Eu fiquei meio sem saber o que falar para ele, não que eu não tivesse o que falar para ele, mas assim, como que você vai mostrar algo que a pessoa não quer ver, né? Inclusive eu conheço uma outra pessoa também que assim, que é muito vaidosa, mas uma vaidade meio doentia, que todo mundo que a gente que conhece ele, de amigos em comum, falam a mesma coisa, que chega a ser prepotente a vaidade a qual ele se insere, né? E quantas vezes a gente tenta falar que aquilo pode prejudicá-lo, mas ele acha que é só inveja de quem não pode viver as coisas que ele vive. Enfim, cada um é dono das suas decisões e vai arcar com as consequências das decisões que tomar. Isso é um fato. Mas aí eu estava conversando com ele e aí ele pegou e falou: vamos tomar um café ali, que eu queria tomar um café e tal, conversar um pouco com você. E aí eu estava com um pouquinho de tempo e falei: vamos lá, vamos tomar um café. Aí eu falei para ele, começamos a conversar, ele aí, como que tá as coisas? Tal, me perguntou se eu estava indo para a igreja ou não, falei que não, expliquei os porquê não estava, mas que estava seguindo meu caminho certinho e tal, beleza? E aí eu falei para ele: posso contar uma história que me veio à mente agora? Ele falou: pode. E eu contei essa história para ele. Havia um jovem bastante ambicioso. Ele tinha muitas ambições. E ele era o único da família que não havia conquistado nada ao longo da sua vida. E as pessoas chamavam ele de inútil, dizia que ele era um fracassado, que não queria ter nada, que não sei o quê. E ele fez uma promessa que ele ia se vingar, que ele ia ser um cara que iria, como é que eu posso explicar, conquistar muitas coisas mais do que todo mundo da família. E ele saiu pelo mundo afora, passou necessidade, passou um monte de coisa. E aí um dia ele estava trabalhando, fazendo um bico, né, para um homem numa determinada cidade. E aí esse homem chegou nele e fez a seguinte pergunta: qual é o seu sonho? O que você deseja na vida? Qual é a sua maior ambição? Aí o rapaz pegou e disse assim: minha maior ambição seria ter dinheiro, ter uma grande casa. Os meus familiares, meus pais, meus irmãos moram em casa de favor para os outros. Era dar uma enorme casa para eles, assim, só para mostrar para o resto da minha família que eu era capaz, que eu ia ser um vencedor, sabe? Ter dinheiro e reunir todo mundo e queria mostrar para todo mundo que eu sou melhor. O homem vendo aquilo disse para ele assim: pois bem, eu posso te ajudar, mas tem uma condição. Aí o cara falou: qualquer condição que você quiser. Se eu conseguir alcançar aquilo que eu quero e mostrar para minha família que eu sou um vencedor e não voltar com, entre aspas, o rabo entre as pernas, para mim já é de grande valia. Aí o homem pegou e colocou ele dentro do carro e levou numa enorme mansão. Falou: o que você acha dessa mansão, dessa casa? Aí o jovem disse para ele: eu acho linda, maravilhosa, magnífica é a sua casa. Ele falou: bom, pode ser sua. Aí o jovem pegou e falou: tá, mas minha a troco de quê? Ele falou: não, vai ser sua. Só tem um detalhe: eu vou pedir para você fazer algumas coisas para mim e tal, e você faz e eu te dou a casa. Aí o rapaz falou: ótimo. Aí na hora de assinar o contrato,
o rapaz viu lá que estava assim, que ele era dono de tudo, menos do prego. Aí o rapaz deu risada e falou: que história é essa aqui do prego? E aí o homem olhou para ele, pegou um grande prego, mostrou para ele e falou: esse prego é meu. E eu vou fixar ele em algum lugar na casa. E você não poderá tocar nesse prego. Eu vou poder fazer o que eu quiser com o prego, só com o prego. Eu só vou ter poder sobre o prego. E você não poderá tocá-lo. Eu vou depositar a quantia que está aí na sua conta, você vai ter dinheiro, a casa vai ser sua e você não vai perder nada disso desde que você não toque nesse prego. Esse prego é meu e eu vou usá-lo da maneira que eu quiser. E se você concordar em não mexer no prego, tudo será seu. Sem pensar muito, o cara concordou, deu risada e falou: só o prego? Tranquilo. Foi lá e assinou. E aí o dinheiro foi para a conta dele, ele se arrumou, pôs roupas novas, comprou um carro e voltou para lá. Por cima da carne seca, com dinheiro no bolso, um carrão, roupas de grife. E a família dele inteira começou a elogiá-lo, começou a pôr ele lá em cima, que ele era isso, que ele era aquilo, que ele tinha provado que ele era um homem capaz e tal. E aí o que ele fez? Como a mansão era gigantesca, ele levou a mãe, o pai e os irmãos dele para morar lá na casa. Contratou alguns parentes para ficar de caseiro, tomando conta das coisas, e ficou por bastante tempo, como é que eu posso explicar, desfrutando daqueles bens. Aí um certo dia, esse senhor veio para ele e falou para ele assim: viu, eu preciso que você faça uma coisa para mim. Aí ele disse: o que seria? Eu preciso que você mate uma pessoa. E ele disse: não, mas eu não sou assassino, eu não sou não sei o que. Ele falou: então tudo bem, então eu quero que você saia da casa, devolva o meu dinheiro e vai viver sua vida. Aí o rapaz pensou e falou: não, mas isso não estava no contrato, isso não era um certo, que não sei o que. Aí o homem pegou e disse assim: é a sua última chance. Se você não fizer o que eu estou falando, eu vou tirar você da casa. Ele falou: mas eu tenho um contrato, e o contrato diz que a casa é minha, que você não tem nada, a não ser o prego que você colocou lá. Aí o homem disse para ele: então tudo bem, então eu vou usar apenas o prego que eu tenho. E aí o que aconteceu? Em um belo dia, o homem entrou na casa e foi lá onde ele havia enfincado o prego e colocou um saco de pano amarrado no prego, só na ponta do prego. E ele disse para o jovem: se você mexer nisso aqui, você estará quebrando o contrato e eu vou tirar tudo de você. O cara falou: tudo bem. Só que o homem havia colocado um animal morto lá dentro. No primeiro dia ficou estranho, no segundo dia já começou a cheirar, no terceiro dia o cheiro foi ficando mais forte, no quinto dia começou a ficar quase que insuportável. E aí o que acontece? O rapaz, percebendo que iria perder tudo, perguntou para o velho: o que você quer que eu faça? Aí ele mostrou um homem e disse: eu quero que você mate aquele homem. Aí pegou o homem, pegou a faca, foi lá e matou o cara. Ele começou a ficar perturbado, fez essa besteira, mas assim, seguiu a vida por um tempo. Demorou alguns anos, o homem veio e disse para ele que ele teria que fazer uma outra coisa. Só que dessa vez teria que matar uma mulher e uma criança. Ele se recusou, deu aquela loucura e ele falou: não se esqueça do prego. E aí o homem engoliu e foi lá e fez. Matou a mulher e a criança. E nisso ele começou a se perturbar, ele começou a ver coisas, ele começou a ficar enlouquecido, ele começou a ficar desesperado, ele começou a ficar em angústia total, em desespero, mas passou. Em algum tempo depois, esse homem planejou fazer uma festa, né, e chamar toda a sua família. E ele chamou toda a família dele para passar o final de ano na casa dele, gastou horrores com comida, com bebida, com eventualidades. E nessa noite, o velho se aproximou dele e disse: hoje eu quero uma pessoa da sua família. Você vai ter que esconder ela no jardim e matá-la. O cara se recusou na hora. Se essa é loucura, quer tomar a casa, toma, mas eu não vou matar um familiar meu pra você, pra fazer seus gostos, seu desgraçado, não sei o que, perdeu um pouco a linha. E aí o velho saiu, foi até o carro, abriu o porta-malas,
catou um animal já em decomposição, amarrado pelos pés no arame. Foi lá, levou dentro da casa e pendurou o animal lá. E sabendo que ninguém poderia mexer naquilo ali, deixou aquilo. Estragou a festa das pessoas a noite inteira. Muita gente saiu da casa, foi embora, e pela manhã já não tinha mais ninguém, apenas as pessoas que moravam na casa. E o desespero desse cara ficou só aumentando. E aí chegou uma hora que ele contou para a família o que tinha feito. A família voltou para sua casa e esse cara resolveu de uma vez por toda deixar a mansão e voltar a viver de favor nos outros. Só que quando ele saiu da casa, a loucura o tomou e ele acabou se suicidando. Eu sei que essa versão da história é uma versão mais pesada, uma versão mais triste, mas por que eu a contei mesmo assim? É que quando você faz algo, por menor que seja, e essa coisa seja errado, o diabo fica um prego na sua vida. E você vai estar na mão dele sempre, sem conseguir se libertar. Porque todos nós somos tentados por aquilo que desejamos. Está nas escrituras, está nos exemplos de vida, está aí à luz do dia, em plena luz, para que todos possam ver. E quando eu disse isso para o meu amigo, eu disse, cara, de uma vez por todas, arranca esse prego e volta para a sua vida em santidade. Porque talvez quando você perceber que tudo que você faz em busca de satisfazer algum desses 7 pecados capitais, com certeza você está a um passo, não só da morte física, mas da condenação espiritual também. Fica aqui a minha dica, fica aqui o meu recado. Espero que reflitam, espero que repense. Não existe pecadinho e nem pecadão. Pecado é pecado. O errado, ele é errado independente nas proporções a qual ele se encontra. No livro de Malaquias 3, ele vai dizer que ao lado de todas as pessoas existe um anjo com um livro de memórias, anotando cada pensamento e cada ação que nós tomamos ao longo da nossa vida. E você sabe para onde vai esse livro de memórias, citado pelo profeta Malaquias? Lá para o dia do juízo, lá em Apocalipse 19 e 11, que ele vai dizer, e eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, fugiram céus e terra e não se achou lugares para eles. E vi uma grande multidão, grandes e pequenas, na frente do trono, e foram abertos livros, o livro da vida, o livro da morte e o livro da sua vida. O livro da vida de Deus, o livro das suas ações e o livro aonde fatalmente essas pessoas que vivem brincando com o erro, achando que vai dar nada. Talvez esse seja a grande pedra de tropeço no último dia na sua vida. Forte abraço, saúde, sucesso a todos.